Olá pessoal, eu sou a Luli Laje e esse aqui é o Vênus em Arte, como sempre trazendo visibilidade feminina para a história da arte, tanto no YouTube quanto como um podcast. E nós terminamos no episódio passado a nossa série sobre o dadaísmo, o movimento Dada. E hoje nós vamos dar sequência a essa ordem assim da história da arte, ao movimento que se originou quase como consequência mesmo do Dada, que foi o surrealismo. A gente sempre começa a estudar os movimentos aqui falando do seu contexto histórico, porque um sempre influencia no outro, cá entre nós. E o contexto do surrealismo é o pós-Primeira Guerra Mundial. O Dada surgiu com a Primeira Guerra, questionando como uma sociedade que se dizia tão racional podia acabar caindo numa coisa tão irracional como uma guerra. Eles estavam bem certos cá entre nós. E como todo movimento de vanguarda, questionando a sociedade na qual eles viviam, a burguesia, esses valores capitalistas e tudo mais. E eis que, nesse pós-guerra, a Europa estava bem devastada. E a gente tem que lembrar que não é só um pós-guerra, mas principalmente um período entre guerras, porque a Segunda Guerra Mundial veio logo em seguida e eles não sabiam o que estava acontecendo, o que ia acontecer ainda. Acabou a guerra mesmo, o que vai rolar aqui? Estava todo mundo meio confuso. E o surrealismo surgiu neste momento. O que é outro aspecto importante dessa sociedade que influenciou nesse surgimento? Os estudos da psicanálise do Sigmund Freud, os estudos freudianos sobre o inconsciente. O papel desse aspecto da nossa mente que vai além do consciente e que pode ser importante em qualquer atividade que a gente faz na vida, inclusive as artísticas. Em 1924, André Breton, um escritor francês, publicou o Manifesto Surrealista. Assim como o Dada, o surrealismo teve também o seu manifesto, aliás, 2, mas o primeiro deles falava desses ideais de busca pelo rompimento com a lógica, pela valorização do mundo dos sonhos na arte, não só nas artes plásticas, que é o que a gente estuda aqui no Vênus em Artes, mas também cinema e muito na literatura, na poesia e etc. Então esse manifesto, ele julgava o realismo como uma visão medíocre da mente humana. Nossa mente é capaz de muito mais do que isso. E ele teve o segundo manifesto surrealista, que foi publicado em 1930, mas ele tinha um viés um pouquinho mais político, aliás, bem mais político, deixando claro o apoio dele, que era compartilhado de vários dos principais nomes do movimento, ao comunismo, que estava bem alto nessa época. Tá bom, Luli. A gente já viu o contexto histórico. Quais que são as características deste movimento? Então, é justamente isso. É o retratar do inconsciente. Se libertar da razão, abraçar o mundo dos sonhos. Na literatura também tinha uma coisa que eles chamavam de escrita automática, que é não pensar para escrever, e sentindo e escrevendo e o que vier na sua mente. Ou para a pintura também, acordar e retratar o que você sonhou ali naquela hora, não importa o quão ilógico fosse. Inclusive, era um enaltecimento enorme do ilógico, que veio do enaltecimento do nonsense, lá do dadaísmo, que explorava esse sem sentido. O surrealismo também tem um pouco disso, mas de uma maneira mais fantástica. É um movimento fantástico nesse sentido mesmo. E a gente vê muito isso nos principais nomes do surrealismo. O Man Ray, por exemplo, que foi um dos grandes dadaístas lá atrás, era também surrealista. Mas a gente não pode falar de surrealismo sem falar do Salvador Dalí, que é provavelmente o maior nome do movimento. É em quem todo mundo pensa quando o assunto é surrealismo nas artes plásticas e no cinema. O René Magritte também foi outro nome gigantesco. Aquela obra que viralizou e até fala dela no livro A Culpa
Clube das Estrelas, do John Green, que também tem um filme adaptado nela, que é uma figura de um cachimbo dizendo embaixo, isso não é um cachimbo. E as pessoas ficam, mas é claro que é um cachimbo, mas na verdade o que uma Magritte quer dizer com isso? Então quando você vê uma pintura de um cachimbo, ou de uma maçã, ou de uma pessoa, ou de uma cadeira, que aconteceu lá atrás no Dada, não quer dizer que é a coisa, é só uma figura da coisa e tentar explorar isso. Alguns artistas tinham representação realista no sentido de retratar fielmente aquele universo, mas também tinham artistas que eram abstratos e tudo, não tinha uma regra nesse aspecto. Além do Magritte e do Dali, a gente também pode destacar Antonin Artaud e Louis Brunel. Mas o que interessa aqui no Vênus em Artes não é nenhum deles. São as mulheres surrealistas. E nós vamos estudar muitas nas próximas semanas. Se preparem, porque tem uma lista gigantesca de pintoras, escultoras, fotógrafas e escritoras que também faziam artes plásticas. Então, gente, o negócio é enorme. Quando o assunto é esse movimento, ou melhor, a estética desse movimento, o principal nome feminino que vem à cabeça é ela, a artista mulher mais famosa desse mundo, Frida Kahlo. A Frida, porém, não era surrealista. Ela mesma dizia que os surrealistas pintavam sonhos e ela pintava a própria realidade. Ela era uma artista autobiográfica. Porém, a Frida vai estar na nossa lista de surrealistas aqui do Vênus em Arte, tanto na playlist do YouTube quanto na nossa sequência do podcast, porque ela já tem 2 episódios por aqui, um falando sobre a vida e a obra dela, como a gente tradicionalmente faz, e outro falando sobre a presença dela no capitalismo e o quanto isso é controverso. Mas as pinturas dela explicam o que é o movimento, porém não são pinturas surrealistas, porque ela não está pintando surreal, ela está pintando real. Inclusive a brasileira Maria Martins, que é uma das artistas que vamos estudar aqui, é super considerada como a Frida Kahlo brasileira. Ela é famosíssima pelas suas esculturas, mas eu gosto de deixar as brasileiras para o final, para assim deixar o melhor lá na frente. Então vamos começar primeiramente falando de Remedios Varo, que é uma artista que talvez você aí que gosta de história da arte, mulheres artistas e movimentos modernistas já ouviu falar. A Remedios era espanhola e entrou na Academia de São Fernando no ano que foi publicado o Manifesto Surrealista. Então, ela acabou estudando alguns dos surrealistas enquanto estava na academia e se juntou a eles ali, estilisticamente falando. Remedios morou em Paris, que era um grande centro artístico de vanguarda do mundo, principalmente na Europa. Ela foi amiga de várias das artistas que vamos falar aqui. E com a Segunda Guerra Mundial, ela foi para o México, que foi onde ela terminou a vida dela. Então fiquem ligados, porque o próximo episódio aqui do Vênus em Artes, para abrir oficialmente o movimento falando das mulheres surrealistas, vai ser sobre ela. E já que a gente está falando de amigas, por que não falar de Leonora Carrington, que era amiga da Remedios, uma pintora, escultora e escritora britânica que viveu grande parte da sua vida lá no México. A Leonora, ela também estudou sobre o movimento academicamente, no seu caso em Paris, e ela viveu até bem velhinha, ela tinha 94 anos quando morreu, chegou até a ser condecorada com a Ordem do Império Britânico, dada pela própria Rainha Elizabeth. Mais uma amiga da Remedios, a gente não pode falar de surrealismo sem falar de Dora Maar, que foi uma das 7 esposas de Picasso. Inclusive, eu recomendo que vocês assistam ou escutem um episódio sobre o Picasso, uma análise se ele era boy lixo ou não, do Arte Segunda, do Rodrigo Retica, que também tem essa mesma coisa aqui do Vênus em Arte, de ter o mesmo conteúdo do canal aqui no podcast. Então não importa a sua mídia preferida, esse episódio do Rodrigo é muito bom e fala muito sobre o Picasso ser aí uma exposed party ali dele, e o relacionamento deles também não foi legal, foi super abusivo, assim como
todas as relações do Picasso praticamente. Ela fotografava muito Picasso e começou a pintar mais depois que eles se separaram. Tiraram o peso do homem meia boca da nossa vida, faz maravilhas. Só que ela era francesa. Então, ela estudou num lugar do qual a gente sempre fala quando fala de mulheres dessa época modernista, na virada do século IX para o XX, que é a Academia Julian, né? Que aceitava moças na época, e ela foi mais uma das alunas de lá, da qual falaremos aqui. A Valentine Hugo também era francesa. Ela foi criada principalmente pela mãe. O pai dela morreu quando ela era muito nova, mas foi ele que apresentou as primeiras formas de arte para ela, principalmente teatro, que ele gostava muito. Esse sobrenome Hugo vem do marido, que também era artista e era bisneto do Victor Hugo, sim, autor de Miseráveis, Corcunda de Notre Dame, essa galera toda. Era uma família super artística de gerações e o marido dela foi um deles. E depois de separar dele, ela teve uma tretinha com o André Breton. Eles eram super amigos, então ela fez parte ali do grupinho surrealista mesmo na França. Mas depois do romancinho deles, o André meio que brigou, a amizade acabou, ele acabou excluindo ela, assim, do surrealismo ali pra ele a partir de então, mas não importa, porque a gente tem muita coisa para falar da Valentine também. Representando os Estados Unidos, temos Dorothea Tenney, que era multiartística. Também na Espanha tem a Maruja Malu. E para fechar essa pequena lista aqui, só para nomear algumas, temos que falar muito de Toyen, que eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas ela foi uma artista surrealista que explorou muito gênero e sexualidade nas nossas obras. Então essa é só uma amostrinha grátis do que vai ser essa série enorme sobre o surrealismo que vai rolar aqui no Vênus em Arte. Ela só não vai ganhar da série do impressionismo, porque o impressionismo é a minha especialidade, mas vai ser tão incrível quanto. Se vocês quiserem conhecer mais sobre mulheres artistas, mulheres surrealistas, mulheres na história da arte e movimentos artísticos, estudar a história da arte através das mulheres, não deixa de se inscrever ou seguir o Vênus em Arte, não importa qual mídia você prefere. E também nas redes sociais, minhas redes são todas Lulilage, Luli com Y, Laje com G. Lá a gente fala muito sobre arte também. No Instagram, então, tem joguinhos, no Stories, tem vários carrosséis que dão muito trabalho para fazer. Então a gente se vê aqui, se vê lá, se vê em todo lugar pela internet com essa jornada surreal que vamos construir. Eu vejo vocês lá. Até breve. Bye, bye!